ponto de vista de hoje, a gente vai conhecer o trabalho da ONG Forte, que abriga e reinsere no mercado de trabalho homens em situação de rua. E quem vai falar para a gente sobre as atividades da instituição é a coordenadora da ONG Forte, Camila Bittencourt. Então, quer saber sobre isso? Não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Ponto de Vista, eu já estou aqui com a Camila Bittencourt, que é coordenadora da ONG Forte. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Camila. Obrigada. Camila, a ONG já tem 4 anos de existência, né? Você está lá desde o comecinho. Conta pra gente como que surgiu a ideia de formar uma ONG para ressocializar homens em situação de rua. A ideia surgiu lá em 2013, quando a gente começou a fazer uma pesquisa e o objetivo era priorizar algo que faltasse no município de Guarulhos. Então a gente pesquisou sobre as ONGs, os trabalhos que já eram realizados na área social e faltava esse serviço, né? A gente até hoje trabalha com 2 ONGs apenas que fazem um trabalho nessa área, nós e mais uma. Então, pensando em somar, em ajudar o município, a gente iniciou a ONG Forte e por isso nós escolhemos a população em situação de rua, porque ainda não existia essa política. E conta pra mim, por que vocês priorizaram o atendimento do público masculino? Lá atrás, então, nessa pesquisa, já aparecia como maior incidência o público masculino. Nós temos, sim, mulheres em situação de rua, no entanto, é um número bem menor ainda, né? Então, a gente resolveu priorizar quem tinha mais no momento. O nome da ONG, por exemplo, Forte, isso tem algum significado específico? Essa foi uma parte difícil, porque escolher nome é difícil, né? Então demorou um pouquinho, a gente até brinca que a gente fez o estatuto, fez as regras, fez tudo e ainda não tinha o nome. Mas aí ele surgiu no sentido mesmo de conseguir algo, de ser forte para conseguir algo. A gente já sabia lá atrás que seria um processo difícil para os assistidos, né? Passar por esse tratamento, ter a sua vida restaurada, ser ressocializado. Então, a gente tem até lá uma galeria dos fortes, que são aqueles que conseguiram concluir aí essa etapa. E como que vocês iniciam o acolhimento dessas pessoas em situação de rua? Como é que funciona? Como que eles chegam na ONG? Lá atrás, nós atuávamos muito na busca ativa, indo até as ruas mesmo, de Guarulhos, e explicando para eles do projeto, convidando eles a conhecer. Hoje, com 4 anos de existência, nós já somos bastante conhecidos pela população em situação de rua. Então, eles mesmos já conversam entre si, já sabem que existe, e hoje a nossa maior porta de entrada é voluntária, quando um assistido vai lá e bate, toca a campainha e quer conhecer o projeto e quer fazer parte. Quando vocês faziam essa busca nas ruas, vocês observavam muita resistência dos moradores de rua? Como que era essa resistência? Sim, na verdade é muito complexo, né? Porque ninguém nasceu ali naquela situação. Então, eu sempre falo que muita água passou embaixo daquela ponte até chegar naquela situação. Então, são pessoas fragilizadas, que já foram muito machucadas, que estão ali quase que sempre numa situação de dependência de álcool e outras drogas. Então, é difícil até sensibilizá-los e conscientizá-los de que é possível. Ainda que ele tenha 30 e poucos, 40 e poucos anos, ainda é possível. Então, o primeiro trabalho era de sensibilizar mesmo. Depois que conseguia baixar essa resistência, aí sim a gente ia construindo vínculo. Então teve caras que a gente conheceu e ele foi para a ONG 1 ano depois, porque é toda uma história aí construída. E nesses 4 anos, quantas pessoas vocês já atenderam? A gente tem registrado no nosso banco de dados cerca de 490 assistidos. Bastante Isso gente. em todo esse tempo? Em todo esse tempo. E nesse momento, quantas pessoas estão lá na sede da ONG? Hoje a gente atua com 15 assistidos, porque foi um número preconizado pelo SUAS, que é o sistema que rege os serviços de serviço social no município. E aí nós somos orientados então pelo monitoramento de trabalhar com o número de 15 atendidos, priorizando um atendimento individual, conhecendo cada história, podendo atuar de fato com aquele indivíduo, né? Agora, conta pra gente, né? Você falou que realmente eles demonstram uma resistência para
procurar vocês, enfim, para buscar atendimento? Em que condições físicas, psicológicas, essas pessoas chegam na ONG? Infelizmente, muito fragilizadas, né? Em todos os sentidos. A gente fala do biopsicossocial, então nessas 3 esferas estão devastados, assim, com vínculos rompidos com a família, com a sociedade, de trabalho, de saúde. Então, geralmente eles chegam bastante abatidos, fragilizados em todas as áreas aí da vida. A gente até viu umas fotos, né, chamou a atenção. O Anderson, ele chegou super magrinho. Conta um pouquinho da história dele para a gente poder entender como é que foi essa mudança, né? A gente tem o antes e o depois. Sim, a gente fica muito feliz, né? Quando a gente mostra essas fotos, não é nunca no sentido de expor, mas de dizer o quanto foi produtivo, o quanto foi diferente e impacta mesmo a imagem. Então o Anderson chegou, é um dos casos que veio de São Paulo, porque a gente acaba atuando com assistidos que vêm de outras áreas também. E ele estava na Cracolândia, ficou lá um tempão, naquela situação que a gente vê na TV e vê nas reportagens, que é bastante difícil. E ele chegou nessa condição precária, num dia à noite, e ele sempre conta essa história, porque ele chegou à noite e a gente não faz entrada à noite. Então eu atendi ele e disse para ele que ele não poderia entrar naquele momento. E para ele ter chego ali já foi difícil, esperar mais uma noite, ainda mais. Mas ele conseguiu. E voltou no dia seguinte, fez a entrada, passou lá conosco 12 meses, concluiu o tratamento, hoje ele trabalha, registrado, tem a casa dele e está tocando a vida. E assim, eu imagino que você já deve ter, enfim, passado por uma série de situações e saber de uma série de histórias. Você, na verdade, você convive muito com essas pessoas, você está lá o tempo todo. Que história mais marcou você durante esses anos na ONG? Realmente, são muitas histórias, né? Eu brinco que eu chego lá todo dia e é alguma emoção diferente, porque é um turbilhão, histórias muito complexas e difíceis, mas eu me lembro bem de uma, que é o Chico, que foi o primeiro assistido, então tem todo um peso aí de ter sido o primeiro cara que entrou na casa. E ele veio lá do Ceará com uma história muito difícil, porque logo que nasce já é abandonado pela mãe e aí foi acolhido ali por umas vizinhas, mas não foi bem tratado, foi negligenciado enquanto bebê mesmo. Enfim, e aí passou pelo sistema penitenciário até chegar aqui em São Paulo com aquela perspectiva de vir tentar alguma coisa diferente aqui, que a gente bem conhece a história, e acabou nas ruas, fazendo uso de drogas, dependente químico. E, enfim, num determinado momento ele conhece a ONG e nos procura. Então foi o primeiro a concluir o tratamento, hoje também ainda bem está bem, trabalhando, tem a família dele, vai casar até, está morando lá numa casinha. Então é uma história que para mim é sempre marcante. Bom, também a gente viu alguns depoimentos e chamou muita atenção a história do Evandro. Sim. Né? Então a gente quer compartilhar isso com vocês, roda o VT para vocês conhecerem um pouquinho da situação do Evandro. Meu nome é Evandro, tenho 35 anos de idade. Cheguei na ONG num momento muito difícil mesmo da minha vida, quando me encontrava na rua. Tive uma vida difícil assim, porque começou muito cedo, né? Com 10 anos eu comecei a fumar maconha. Com 13 eu já traficava, na verdade, né? Com 15 anos eu conheci o crack. Com 17 anos já comecei a assaltar. E com 20 anos comecei a pagar pelos meus erros, onde fui preso. E custou 12 anos da minha vida. Eu fui parar nas ruas. Foi onde eu fiquei 10 dias nas ruas e eu consegui, né, chegar até a ONG. Eu vim, onde eu fui ligado ao tratamento, o qual me encontro hoje, graças a Deus, tenho aprendido muito, feito vários cursos, as pessoas têm se empenhado em ajudar e eu tenho fé em Deus que tudo agora vai ser diferente. Bom, Camila, a gente acabou de assistir esse vídeo, né? A gente percebe que o Evandro, ele foi duplamente marginalizado na vida, né? Enfim, foi morador de rua e também ex-presidiário.
Como é que vocês fazem esse processo assim de ressocialização no caso dele, que me parece ser tão difícil? Sim, realmente é bem complicado porque aí vai passando por várias negligências e privação de direitos e a gente tem muitos casos como esse, infelizmente. O Evandro também é bem marcante e pontual pela história que ele compartilhou com vocês, que é fantástica, assim, no sentido de ter conseguido sobreviver, é um sobrevivente, né? E passou aí esse tempo todo no sistema penitenciário que sai com marcas bastante profundas, depois ainda passa pela situação de rua, o que contribui ainda mais de forma negativa, infelizmente, mas passou pelo processo da ONG e também conseguiu concluir o tratamento. Hoje ele atua como monitor numa casa de recuperação, o que é muito bacana, porque ele acaba ajudando a outros que passaram pelo processo que ele passou, com muita propriedade, porque ele venceu, então consegue ir lá e ajudar outras vidas. E isso é muito bacana, nos marca assim e nos dá gás para continuar. E parece que ele também procurou vocês muito rápido, ele falou que ficou uns 10 dias na rua, ficou sabendo, ou seja, ele realmente queria sair daquela situação, né? Fica mais fácil assim? Sim, a gente fala que é o primeiro passo, né? O querer, o desejar. Muitas vezes a família quer, os amigos querem, outras pessoas, mas se a própria pessoa não estiver decidida, não consegue. Então o primeiro passo é querer, e ele quis. Tá certo. Bom, a gente vai continuar falando sobre o trabalho da ONG Forte, mas no próximo bloco. Você que está acompanhando o nosso programa, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a coordenadora da ONG Forte, Camila Bittencourt. Camila, você contou histórias muito legais para a gente, de pessoas que conseguiram superar toda essa situação. A gente queria saber quais são as atividades que vocês fazem lá na ONG para conseguir com que essas pessoas realmente se ressocializem, saiam daquela situação difícil que entraram e realmente consigam se inserir no mercado de trabalho. Como é que funciona? Nós trabalhamos com acolhimento integral, então eles moram lá conosco por um período de 12 meses. Esse tratamento é dividido por fases, são 3 fases, e em cada fase acontece determinada coisa. Então, de modo geral, eles têm as oficinas, que são espaços muito bacanas, porque todos os dias da semana, no período da tarde, acontece alguma oficina, nas mais diversas áreas. Então, tem culinária, tem informática, tem teatro, tem fotografia, tem música. Cada dia da semana acontece alguma coisa no sentido de despertar dons e talentos, de atuar também na autoestima, que chega lá embaixo, mas aí a gente vai mostrando que eles podem e que tem muita coisa boa ali, mas também de profissionalizar. Então a gente tem vários casos, por exemplo, o Chico, que a gente contou, que conseguiu um trabalho lá no final do tratamento por conta de uma oficina que havia feito dentro da ONG, de panificação e tal. Então, é mais ou menos assim as oficinas. Além disso, tem os atendimentos técnicos, que é algo bem bacana. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar de profissionais que atendem lá semanalmente. Então, tem psicólogos, assistentes sociais, nutricionista, um médico psiquiatra, enfermeira, um monte de gente que atua ali de forma técnica para dar conta desse trabalho. Agora, a gente viu no depoimento do Evandro ele lavando louça, então eles também compartilham essas atividades de rotina de casa? Como é que é esse convívio? Sim, a gente chama de gestão compartilhada. Então, o tempo todo eles nos ajudam a gerir a casa, porque eles são os principais beneficiários disso, os usuários do serviço. Então, tem um que fica na responsabilidade da cozinha, tem outro que cuida da lavanderia, outro que cuida da limpeza da academia. A gente divide ali as funções de forma a trabalhar também a autonomia e o pertencimento ali do espaço que é deles, né? Bom, você falou que eles fazem alguns cursos. Como que é a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, né? É difícil? Eles têm o problema do preconceito? Como que vocês fazem esse trabalho para reinserir esse público? É difícil, sim, por conta da baixa escolaridade que geralmente acompanha eles aí, abandonar os estudos sempre muito cedo. No entanto, a gente tem algumas parcerias. Então, a gente tem parceria com algumas instituições do município que vão até a ONG e também dão alguns cursos profissionalizantes.
E a gente, quando eles estão lá na fase 3, que é a última fase, começa a trabalhar com mais afinco nisso, construindo mesmo um currículo, disponibilizando, indo atrás de um trabalho, e então uma porta se abre e ele começa a trabalhar. Depois disso ele fica mais 2 meses conosco, até que alugue uma casa e vá tocar a vida. Consiga caminhar com as próprias pernas, Exato. né? E eles enfrentam muita resistência, por exemplo, na hora de conseguir um emprego, por conta de terem sido moradores de rua ou terem passado pelo sistema penitenciário? Sim, infelizmente ainda assim. O lance de ter estado em situação de rua acaba que não interfere tanto, porque como a gente vê nas fotos, quando eles saem de lá, se eles não contarem para ninguém, quase que ninguém sabe, porque eles saem bem, né, aparentemente, e restaurados e conversam bem, então, ok. Agora, a questão de ter passado pelo sistema penitenciário, e aí tem um registro lá, tem um atestado de antecedentes, né, isso acaba, sim, atrapalhando um pouco o processo. Mas aí a gente conta com uma rede bem legal de amigos e voluntários que acabam indicando empresas que já são parceiras, então acabam abraçando aí essa causa junto. E como que vocês conseguem mobilizar tanta gente? São mais ou menos 100 voluntários, né? Como que é esse trabalho de mobilização das pessoas para ajudarem a ONG? Eu digo que é quase um milagre, porque é difícil conseguir, a gente atua com 95% do trabalho com voluntários, né? É muita gente engajada, que acredita mesmo naquela causa. A gente tem algumas parcerias com algumas empresas, com a sociedade civil mesmo, que acaba conhecendo o trabalho e nos procura, e com a Igreja Bola de Neve, que fica aqui em Guarulhos, que também uma parte dos voluntários acaba vindo de lá. Você falou para mim no comecinho do programa que vocês escolheram atuar com esse público porque sentiram uma falta de instituições e de serviços para dar conta dessa, enfim, dar toda essa assistência necessária para que essas pessoas consigam sair das ruas e se ressocializar. Como que vocês avaliam o trabalho de políticas públicas voltadas para a população de rua aqui em Guarulhos? A gente até tem um dado do programa Cidades Sustentáveis, dizendo que Guarulhos tem pouco mais de 4 mil moradores de rua. Como que vocês analisam o trabalho da Prefeitura nesse sentido? Eu acho que está em construção, né? Há uma nova gestão que tem construído novos caminhos e a gente tem a esperança disso, de novas pessoas com novas ideias. Então, atualmente, a gente continua ainda com um trabalho escasso. Temos nós e outra entidade que faz um trabalho parecido, organização também não governamental. Fora isso, a gente tem o albergue, né, da cidade, que é de fato um serviço da própria prefeitura. Então, ainda é escasso, ainda há muito que melhorar, mas a gente tem a esperança do novo, de construir coisas novas aí. A gente falou aí de ressocialização, pessoas que saíram da Cracolândia, pessoas que saíram do sistema penitenciário e conseguiram mudar, né? E muita gente, né, a população de modo geral, às vezes não acredita que a pessoa pode se ressocializar, falar assim, pau que nasce torto morre torto, que é um ditado antigo. As pessoas acabam usando muito isso para se referir a essa situação. Sim. Você tem 10 anos, né, nessa área de ação social. Para você, como que você encara esse desafio de transformar uma pessoa? Nossa, difícil. Porque eu sou apaixonada por isso, né? Então, eu acredito muito e sempre vou acreditar nessa possibilidade. Não compartilho da ideia de que é algo estático que não mude. Eu acho que é uma questão de oportunidade e de um olhar diferenciado que muitas vezes não teve durante toda uma vida. Então, trabalhando com adolescentes, que eu também trabalho, que cumprem medida socioeducativa, que estavam na Fundação Casa, trabalhando com os rapazes da ONG Forte. E nesses 10 anos aí, eu fui percebendo que o que falta, na maioria das vezes, é uma mão estendida. É uma oportunidade, é um caminho novo. E quando lhe é oferecido, é muito bacana. Porque se há esse casamento, óbvio, da pessoa querer, aí tem muitos frutos, e frutos lindos, como a gente tem visto aí. Então, eu acredito, sim. Eu acabei falando, claro, a gente falou da ONG Forte, que são 4 anos, mas você passou também por outras ONGs, né? Eu tenho aqui a referência de alguns lugares pelos quais você já passou. Aqui a ONG
Cas Piedade, né, que é o Centro de Assistência Nossa Senhora da Piedade, e também as Brades. Nas Brades você continua trabalhando, né? Continuo trabalhando. Só que daí o público é outro. Sim, tão difícil quanto, porque são adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, então também há muito preconceito, também há muita falta de oportunidade. São adolescentes do município de Guarulhos, então a Asbrad atende todo adolescente que mora em Guarulhos e que cumpre uma medida socioeducativa em meio aberto. Então também é bastante difícil. Um trabalho acaba ajudando o outro, então? Contribui, enriquece, porque se falam, se conversam, né? Os públicos são os mesmos, vindos da periferia, vindos das comunidades, se conversam. Agora, você escreveu uma coisa, né, uma mensagem recentemente no seu Facebook e a gente achou super interessante, né? Se agradece a cada preto, pobre, favela, beco, cadeia, viela, velório, bolo de aniversário e conquistas, jogo de futebol e café das tiazinhas e diz que eles transformaram a sua vida, né? Como que foi essa transformação? Ah, é lindo poder fazer parte. Para mim é uma oportunidade mesmo. Eu acredito que cada um de nós tem uma missão e um chamado nesse tempo, nessa terra. E a minha é essa. Então eu consegui descobrir que bom e vou trabalhando nisso. É bem difícil por conta de N fatores, mas eu continuo acreditando e sendo transformada. Cada dia, com cada história, em cada atendimento, em cada visita, em cada atividade, há uma transformação em mim, acho que para uma pessoa melhor. A gente falou sobre isso, a gente falou sobre a transformação das pessoas, sobre a sua transformação também. E a gente queria saber, né, como que a ONG consegue se manter, até para entender como que ela consegue oferecer tantas atividades para que essas pessoas possam passar por essa transformação. Sim. Nós somos uma organização, então, não governamental, ainda não temos nenhum convênio direto com a Prefeitura ou com o Estado, embora em Guarulhos tenha se firmado uma parceria bastante bacana com a Prefeitura atual, mas ainda não recebemos verba, né? Então, a gente hoje funciona através de doações de empresas, de pessoa física e também de uma atividade que acontece laborativa na própria organização, que é relacionada à reciclagem. Reciclagem limpa, que a gente chama, que são alguns produtos que vêm de uma empresa, como um motor de carro, e aí eles têm que separar ali as peças para a gente poder vender e bancar os custos da própria organização. Então são essas 3 vias aí que nós sobrevivemos. E, por exemplo, as pessoas que estão assistindo a gente, como que elas podem ajudar, né? De repente elas, enfim, viram todas essas histórias, você contando aí de como as pessoas realmente mudaram, né? Como que elas podem, enfim, fazer uma doação, ajudar de alguma forma? Sim, é muito bem-vindo sempre, tanto na questão do voluntariado, de você ir lá e dispor um pouco do teu tempo, que hoje é algo tão valioso, né? Ninguém tem mais tempo, mas é super bem-vindo em qualquer área dessas que a gente falou, mas também financeiramente. Então a gente tem um site que é o ongforte.org.br, pode entrar lá, tem as informações de contas e contatos, e a gente tem também, acho que posso deixar o telefone lá, que é o 4386-1676, funciona em horário comercial, e lá também consegue maiores informações. E toda e qualquer ajuda sempre é bem-vinda. E quais são os planos da ONG para o futuro? Lá atrás, quando nós nascemos, nós já havíamos planejado de sermos uma ONG que haveriam vários projetos. Então a gente começou pelo mais difícil, mas a intenção agora é iniciar um projeto novo. E a gente tem estudado bastante para ver qual área começar. Ainda na linha de descobrir o que é que o município precisa, porque nós somos um parceiro, amamos essa cidade, né? Queremos servi-la. Então a gente está aí estudando o que é que falta para a gente começar. Talvez sejam crianças, talvez sejam jovens, talvez mulheres. Estamos aí em estudo, mas a proposta é esse ano começar algo novo. Então tá certo, a gente agradece a sua participação e a gente deseja muito sucesso nas próximas transformações. Obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui. Tá certo, a gente que agradece. Eu agradeço também você que está acompanhando o nosso programa. Obrigada pela audiência. E não se esqueça, toda quarta-feira, às 1h30 da tarde, tem edição do Ponto de Vista para você aqui
na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.